Olá, amigo! Bem-vindo à 17ª edição do programa Espiritismo Agora, série Mediunidade. Nós estamos estudando nesta série fenômenos mediúnicos e fenômenos não mediúnicos. E hoje temos a oportunidade de examinar um assunto também muito interessante, curioso e que chama muito a atenção, que é a materialização de espíritos. Um momento interessante na vida das pessoas, e Allan Kardec pôde examinar esse assunto no Livro dos Médiuns. Ele faz referência, inclusive, a esses fenômenos e chama de fenômenos de visibilidade e tangibilidade. Visibilidade porque é possível ver o espírito materializado, e tangibilidade porque se pode pegar. Varia isto do ponto de vista da visão e também da tangibilidade de acordo com a elevação, o grau de elevação do espírito, a sua possibilidade de usar alguns recursos, e o principal deles é o fluido animalizado. Como nós temos falado em nosso programa, o fluidos é usado em todos os recursos mediúnicos, e este da materialização muito mais, porque é através da utilização de fluidos que o espírito pode revestir o seu perispírito e dar a forma que ele pretende para ser visto e ser tangível por parte das pessoas assistentes. Sempre lembrar-se do seguinte: na materialização, todas as pessoas no ambiente veem. No caso da vidência, somente o médium vidente vê espíritos. Agora, na materialização, todas as pessoas podem ver, observar. Eu falei espíritos, mas o espírito ele pode também criar, através desse mesmo recurso, a visibilidade e tangibilidade de objetos, conforme nós vamos ter oportunidade de verificar em nosso programa. E é muito importante estudar isto. Entre os anos de 1871 e 1874, por exemplo, o físico, químico inglês Sir William Crookes realizou inúmeras investigações de fenômenos chamados de efeitos físicos, especialmente a da materialização, porque esse fenômeno na Inglaterra e na França estavam acontecendo assim em grande quantidade. E diversos médiuns serviram aos espíritos para a produção desses fenômenos. Você está vendo aí na tela a figura, é uma foto de William Crookes, que é considerado um sábio, foi considerado um sábio e realmente foi convidado pela Rainha Vitória a fazer parte de uma comissão exatamente para poder dar a sua opinião, o seu parecer a respeito desses fenômenos que estavam acontecendo em toda a Inglaterra. William Crookes trabalhou do ponto de vista da ciência espiritual, porque ele foi um cientista para a constatação desses fenômenos, com uma médium, uma jovem chamada Florence Cook. Ela serviu a esse propósito docilmente, de muita boa vontade, pôde ajudar William Crookes a fazer experimentações muito interessantes. William Crookes trabalhou com a Florence, e o espírito que participava das materializações é esse que você já está vendo aí nesta fotografia materializado, o espírito de Cat King. Você pode notar, ali está o espírito da Cat King e também um outro personagem da história das materializações, que foi também um cientista, um médico, não é? Gustave Gelée. Então ele está ali ajudando, secundando e fazendo também as suas observações. Note como o espírito aparece com toda a nitidez. Eu escolhi essas fotos com William Crookes porque são realmente as mais relevantes. Vou mostrar outros de outros médiums também, mas dessa Florence Cook, a médium, e do espírito de Cat King servem bem ao propósito da documentação, porque é um homem, um nome respeitável, aliás são os dois, respeitáveis, e que dá crédito a toda a conclusão das suas investigações psíquicas, assim chamadas.
Nessa foto você está vendo o William Crookes, agora aqui é foto do William Crookes iluminando através de uma lamparina que existia na época. O espírito está presente ali, materializado, e a médium está deitada no solo. Ele fez diversos tipos de experimentação, diversos recursos em diversas situações. E do lado, eu escolhi essa foto da Cat King com a Florence Cook, a médium está no seu lado direito e a da Cat King do lado esquerdo. É só para mostrar a mudança aí da identidade entre as duas personalidades. Nós já dissemos que o espírito reveste o seu perispírito com o fluido animalizado que sai do médium, no caso aí da Florence Cook, que fornece uma quantidade grande de bons fluidos apropriados para esse tipo de comunicação visual. Mais uma foto. Agora aqui você está vendo o William Crookes e o espírito materializado, ele está abraçando, está de braço dado com o William Crookes. É uma foto muito interessante em que o espírito se mostra inteiramente. Aliás, o William Crookes pôde fazer muitas experiências e fotografar bastante esse espírito. E do outro lado também está aí o nosso grande cientista com o espírito de Cat King, que se apresentou para as suas experimentações. Agora aqui você está vendo o nome do livro publicado por William Crookes para poder apresentar o resultado das suas experiências. Esse livro chama-se Fatos Espíritas e é editado em idioma português pela Federação Espírita Brasileira. Procure ler esse livro porque ele narra como os fenômenos aconteciam e dá depoimentos e atas e descrições muito significativas para o estudo do tema materialização. E ao seu lado aí uma foto também da época de William Crookes. Agora vamos falar também um pouco da Madame d'Espérance, uma médium importante da história, da literatura, dos fenômenos de ordem física e especialmente da materialização. Uma médium exemplar que dedicou a sua vida à mediunidade com grande responsabilidade, com seriedade, e pôde ser examinada por diversos cientistas, e dessas experiências então decorre efeitos muito importantes para a literatura dos assuntos mediúnicos. Na materialização, por exemplo, a d'Espérance pode servir a diversos momentos aos cientistas para a verificação e a constatação, porque eles tiveram chance de se defrontar, ficar face a face com o espírito materializado, de fazer perguntas, obter respostas, de pegar bem do material que os espíritos apresentavam nas oportunidades em que essas experiências foram realizadas. A foto do meio que você está vendo, a Madame d'Espérance, ela está sentada, está ali naquela condição de meditação e o espírito materializado está olhando. Vocês podem notar que a gente vê isso com muita nitidez, porque não são muitos os médios que forneceram o material necessário para a produção da materialização com esta clareza. Muitas das vezes a gente vê que o espírito está materializado, mas não tem a possibilidade de observar como se estivesse encarnado. Aqui no caso, há muita nitidez das fotos com a Madame d'Espérance. Ela escreveu um livro com a ajuda de um grande cientista também, e esse livro foi considerado das peças mais importantes da literatura mediúnica para descrever a vida de um médium,
as suas peripécias, seus dramas, seus sofrimentos e também o resultado do seu trabalho. Na foto, você está observando a médium Madame d'Espérance com uma planta. Essa planta ela foi transportada pelos espíritos e apareceu nesse momento dessas experiências e teve a oportunidade de ser fotografada, e uma planta muito bonita, por sinal, essas flores aí, quando a gente lê o livro da Madame d'Espérance, aparece então a foto e a descrição de quando isso aconteceu. O livro chama-se No País das Sombras e é editado também aqui no Brasil pela Federação Espírita Brasileira. E o cientista que pode acompanhar e faz a apresentação da obra é Alexander Aksakov, um cientista psíquico, cientista dos assuntos psíquicos da Rússia, foi conselheiro do Tsar da Rússia, e ele então pôde projetar o seu nome também como estudioso desses assuntos de ordem psíquica. Vamos lembrar também uma outra grande médium dos fenômenos de materialização, a médium napolitana, de Nápoles, na Itália, chamada Eusápia Palladino. Foi uma das grandes médiums do passado, mas das maiores médiums do passado. A Eusápia Palladino serviu a um número grande de cientistas, porque possuía uma mediunidade portentosa, multifacetada de fenômenos de efeitos físicos, e ela foi examinada, estudada com muito cuidado, com bastantes circunstâncias científicas por diversos médiuns. Eu só quero lembrar aqui o Charles Richet, um cientista francês, e do lado você está vendo um dos livros que na época foi publicado para demonstrar o resultado das experiências feitas com essa grande médium italiana. E dizer que no Brasil nós tivemos o que é considerado por todos os estudiosos e pesquisadores o maior médium da história humana, porque foi muito variado o número de fenômenos que aconteceram no campo dos fenômenos de efeitos físicos. Carmine Mirabelli, ou Carmine Mirabelli, como muitos chamam, ou Carlos Mirabelli, brasileiro da cidade de Botucatu, que morou em São Paulo e morreu em São Paulo também, na zona norte da cidade, e serviu a essa causa de apresentação de fenômenos. O que acontecia com Mirabelli realmente era surpreendente. Ele foi examinado, pesquisado por muitos cientistas, pessoas interessadas, estudiosos, e manteve um grau grande no campo das experiências de controle, mesmo para que realmente não só fosse considerado os fenômenos que tinham um grande valor para a história da mediunidade. E para dizer que o Mirabelli também foi um sensitivo, além de ser médium, foi um sensitivo capaz de produzir fenômenos muito curiosos, um deles ligado com a clarividência. Quero mostrar para vocês essa foto que está aí o Mirabelli sentado junto à mesa, tendo um médico, seu amigo do outro, e no meio um espírito materializado. Observe como esse espírito realmente parece uma pessoa. É de um poeta italiano esse espírito que na ocasião se materializou. Parece ou não com uma terceira pessoa encarnada que está presente ali na reunião. Uma coisa muito rara, surpreendentemente rara, e que chamou a atenção de todos os pesquisadores da época. A vida de Mirabelli no campo da mediunidade foi acompanhada por Eurico Góes,
estudioso, pesquisador, que foi diretor da Biblioteca Municipal da cidade de São Paulo, que foi deputado federal também e que escreveu esse livro que aparece aí na tela, Prodígios da Biopsíquica do Médium Mirabelli, que está à disposição, inclusive na internet você pode ter todo o texto dessa leitura do Eurico Gostes. Agora chega o momento de pedir a você que escreva para Espiritismo Agora. O nosso programa aguarda a sua cartinha. Faça suas perguntas, suas observações, nós responderemos a todos. Pela sua atenção, simplesmente dizer muito obrigado e até o nosso próximo programa.